FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia são 7 horas da manhã. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 21 de dezembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Aguinaldo Gomes. Bom dia, Karine Pinheiro. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Rodoviária de Goiânia estima 80% de aumento no movimento no fim de ano. Mulher cai em golpe pelo celular e gasta mais de R$30 mil em Lusiânia. Tráfico de veículos pesados está proibido no feriado de Natal em Goiás. Dilma sanciona a lei seca mais rígida. Aparecida torna obrigatório o sistema de identificação de hóspedes de hotéis. Mega Sena acumula e prêmio vai a R$48 milhões para sorteio de sábado. Mais de 100 pessoas saqueiam lojas em Bariloche, na Argentina. Goiás perde Ricardo Goulart. 7-2. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima atinge os 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, um julgamento para a história. Presidente da Câmara intimida ministros do STF. O Estado de São Paulo, Barbosa critica asilo a condenados no Mensalão. Ministro considera a violação da Constituição proposta de presidente da Câmara de acolher deputados. Correio Brasiliense, trânsito do Distrito Federal encerra 2012 menos violento. Valor econômico, aumenta rigor para concessões dos aeroportos. O Estado de Minas, choque de poderes, possibilidade de prisão dos deputados condenados no Mensalão acirra embate entre judiciário e legislativo. Jornal do Comércio, Dilma sanciona e nova lei seca entra em vigor. 0 hora, lei seca adota multa maior e vídeo para provar embriaguez. Brasil Econômico, investimentos em aeroportos vão atingir 18 bilhões e 700 milhões de reais, estima o governo. O Popular. Caso o mundo não acabe, Aeroporto Santa Genoveva poderá ser privatizado, vereador votará alteração polêmica no plano diretor e, entre outras, o consumidor pagará mais caro ao abastecer o carro. 7-4. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Em almoço de confraternização com líderes espíritas ontem no Palácio das Esmeraldas, o governador Marconi Perillo defendeu o fortalecimento das parcerias entre governo e instituições religiosas, que representam parte do terceiro setor. Após receber o grupo, o governador enfatizou que o governo tem de ir além de ações tipicamente governamentais. Antes, o governador prestou contas à população goiana das realizações dos 2 primeiros anos do atual governo. Durante a apresentação de contas de 2 anos, foi exibido um vídeo institucional que mostrou todas as ações de governo nesse período. Depois, em discurso, o governador Marconi Perillo justificou a prestação de contas, dizendo que o modelo de prestação periódica atende o princípio da transparência que norteia a administração pública. Isso é um dever do governante, com o objetivo de demonstrar transparência e cumprimento aos princípios constitucionais, legais e principalmente cumprindo os altos princípios da alta administração pública. O
governador Marconi Perillo lembrou como foram os primeiros anos deste terceiro mandato. Se 2011 foi o ano da reorganização do Estado, 2012 foi um ano de avanços e do início efetivo das grandes transformações que estão em curso em todas as áreas. Depois do severo ajuste fiscal, que ainda continua porque as dificuldades são muitas, aceleramos a agenda de obras, das ações e dos programas essenciais para o crescimento sustentável do nosso Estado. Para Marconi Perillo, é o governo quem exerce papel preponderante no desenvolvimento do Estado, ao formular as políticas públicas e garantir melhor qualidade de vida à população. O governador pontuou as realizações em setores importantes do governo. Na saúde, as mudanças para melhor já começaram e podem ser sentidas pela população usuária dos serviços. É claro que estamos só começando. Estamos modernizando, ampliando e humanizando o atendimento com a implementação de mudanças efetivas nas gerências das unidades hospitalares de responsabilidade do Estado. O planejamento e a humanização também são a marca de nossa ação na segurança, onde enfrentamos com firmeza um desafio que não é de Goiás, mas de todo o Brasil. A qualidade de nossa educação também avançou muito. Goiás foi o estado com melhor desempenho no IDEB. Além disso, está em curso no estado o programa Bolsa Futuro, o maior programa de qualificação profissional do país. Na infraestrutura já investimos 510 milhões na recuperação, construção, reconstrução e manutenção das nossas rodovias pavimentadas e não pavimentadas, de forma a garantir escoamento da nossa produção econômica e proporcionar conforto e segurança para quem trafega por nossas estradas. Esses avanços são resultados de um amplo planejamento que priorizou os programas e projetos fundamentais para a indução do desenvolvimento do nosso Estado. Marconi Perillo lembrou ainda que as prioridades foram definidas pelo PAI, Plano de Ação Integrada, que foi elaborado pelo governo, elencando os recursos a cada uma das prioridades definidas. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Hoje o governador vai ao Vale do São Patrício. A partir das 8h30, Marconi Perillo entrega obras em Rianápolis, depois segue para Uruana e encerra a visita em Itapuranga às 11h30 da manhã. Já em Goiânia, às 3 da tarde, o governador Marconi Perillo preside a assinatura de protocolo de intenções entre o governo do estado e a empresa de computadores Pocket Limitada. E às 6 da tarde assiste na Catedral Metropolitana de Goiânia a missa em ação de graças pelos 75 anos da paróquia e 62 anos de ordenação sacerdotal do vigário Monsenhor Nelson Rafael Fleury. 7 e 8. A Assembleia aprova aumento para contribuição do IPASGO. A Assembleia Legislativa, em sessão extraordinária, aprovou ontem à noite o projeto que altera a alíquota da Previdência do servidor. O texto do projeto 4.606/12 propõe a alteração do percentual das contribuições de servidores efetivos, inativos e pensionistas de 11% para 13,25%. De acordo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, Hélio de Souza, esse aumento é necessário para evitar a falência do sistema previdenciário do Estado. Nós temos um déficit mensal, que é aquilo que o Estado tem que cobrir, de 87 milhões de reais mês, traduzindo praticamente R$1 bilhão ano. Se esse montante fosse um montante fixo, estável, provavelmente o Estado já teria condições de suportar. Mas acontece que ele é um crescimento vegetativo preocupante, tanto é que em 2011 se gastava 54 milhões, 2010 54 milhões para poder cobrir o déficit, em 2011 passou para 64 milhões, hoje é 87 e provavelmente agora no mês de dezembro, esse dado é de novembro, já está próximo dos 90 milhões de reais mês de déficit. Então vai chegar um determinado momento em que não teremos, mesmo que o Estado tenha, dinheiro suficiente para cobrir esse déficit mensal. Portanto, ao se alterar essas alíquotas, que a meu ver ela apenas vai remediar a situação atual, para permitir que os servidores que têm direito à aposentadoria tenham a certeza que vão receber aquilo que lhe é de direito.
Hélio de Souza também apontou que o principal objetivo desse aumento é garantir a aposentadoria do servidor e destacou que nenhum deputado gostaria de ter que votar a favor desse projeto. Seria muito complicado que o servidor que tem direito à aposentadoria não recebesse ela na integridade. Então a única maneira é que se faz aquilo, inclusive que é acompanhado por cálculo chamado atuarial, que é feito por auditorias competentes, que alerta esse momento de colapso. E que, como há um número significativo de servidores previstos que vão aposentar nos próximos anos, inclusive na área de saúde, na área da segurança pública, é um contingente muito grande. E com certeza há que se preocupar que, uma vez aposentado, quem dedicou uma vida para o Estado tenha que ter direito e seu direito respeitado. Então, é uma matéria que ninguém gostaria de estar defendendo, mas eu entendo que tem que enfrentar e falar a verdade, para que cada um que, de uma maneira ou outra, possa interpretar, tenha certeza que essa é a última saída que nós temos no momento. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O deputado federal Jovair Arantes foi reconduzido pela bancada do PTB como líder na Câmara. Ele vai exercer a liderança em 2013. 7:11. Na Câmara de Goiânia, projetos polêmicos da Prefeitura causam tensão entre vereadores. A Câmara Municipal de Goiânia começou a analisar nesta quinta-feira projeto da Prefeitura de desafetação de área pública no setor Coimbra. A oposição já se manifestou contra a matéria, que na prática beneficiaria um hipermercado do setor. De acordo com Elias Vaz, do PSOL, a Secretaria de Planejamento não concordou sequer em fazer os estudos de impacto de vizinhança no local, que terá ruas alteradas. Que eu notei que não há interesse público nesse projeto. São ruas que existem há vários anos, que vão deixar de existir, vão ser anexadas ao supermercado, e eles estão criando outras ruas e sequer teve um relatório, uma análise do impacto de trânsito. Quer dizer, se você tivesse uma melhoria do trânsito, nós diríamos que o interesse público, o interesse da sociedade é que estaria prevalecendo, embora trouxesse um privilégio para uma determinada empresa. Mas não, sequer fizeram, na verdade, o impacto que isso vai gerar no trânsito. O líder do prefeito na casa, Clécio Alves, do PMDB, garante que a população não terá impactos negativos com as alterações no setor Coimbra. Essa matéria ela foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade dos pares daquela comissão. E ela seguiu para a apreciação do plenário. Da questão do incômodo público, eu não tenho conhecimento sobre essa possibilidade, mas não impede que nós possamos estar buscando essa informação também. Outro projeto que vem criando polêmica na Câmara Municipal de Goiânia é a alteração do plano diretor da capital. O secretário de Planejamento, Lívio Luciano, afirmou que o prefeito em momento algum se comprometeu de não enviar o projeto ao Legislativo este ano e declarou que existe pressa na aprovação. A Câmara Municipal é um poder autônomo. Ela pauta suas votações, ela define o time, o tempo. E o Poder Executivo, ele meramente envia projetos à Câmara. Agora, é bom ressaltar que todas as informações e todo o contexto do plano diretor que se encontra na Câmara foi objeto de estudo feito através de um grupo de trabalho formado por 6 vereadores e 6 técnicos da Prefeitura. Quer dizer, não existe no teor do projeto de lei nada que foge a esses estudos que foram realizados por uma comissão formada por vereadores e por executivo. O líder do prefeito na Câmara diz que é possível analisar e votar as alterações do plano diretor até o dia 28 de dezembro, mas a oposição discorda. Elias Vaz lembra que os vereadores levaram 6 meses para estudar o plano diretor. Vir dizer, ao apagar das luzes, que ele não disse isso antes, mandar um projeto para a gente votar em praticamente uma semana, isso é um absurdo. Um projeto que vai mexer com a cidade. Olha, eu não posso concordar com isso. Acho que uma lei que foi discutida por quase 6 meses nessa casa, por mais de 40 audiências públicas, não pode ser alterado a toque de caixa como querem fazer. Isso já cheira de uma forma estranha. Além do que, é um desrespeito à sociedade, porque o plano diretor define a organização da cidade. Você precisa discutir, você precisa dialogar com a sociedade. Não pode ser feito dessa forma. O aumento nos subsídios de vereadores, prefeito, vice e secretários é outro assunto que permanece em discussão nos bastidores da casa. Clécio Alves não descarta a apresentação de nova percentagem de reajuste até a próxima semana. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:15. O mundo em sua casa. Política nacional.
A carioca Dalva Maria Carvalho se tornou a primeira mulher a ocupar a patente de oficial general das Forças Armadas. No Palácio do Planalto, Dalva foi promovida do posto de capitão de mar e guerra para o de contra-almirante. Ela entrou para a Marinha em 1981. A presidente Dilma Rousseff disse que o brilho da carreira de Dalva representa o sucesso de milhões de mulheres brasileiras. A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem, sem vetos, a lei que torna mais rígidas as punições para motoristas flagrados dirigindo alcoolizados. A nova lei seca determina que outros meios, além do bafômetro, podem ser utilizados para provar a embriaguez do motorista, como testes clínicos, depoimento do policial, testemunhos de terceiros, fotos e vídeos. O texto também prevê o aumento da multa dos atuais R$ 957 para R$ 1.915 para motorista flagrado sob efeito de álcool e de outras drogas. Caso o motorista reincinda na infração dentro do prazo de 1 ano, a proposta é duplicar o valor, chegando a R$ 3.083, além de determinar a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Com a sanção, as novas regras serão aplicadas nas operações das polícias rodoviárias para o período de festas de fim de ano e férias. A ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, tenta viabilizar a votação do orçamento 2013 ainda neste ano. Ela esteve reunida ontem à noite com o relator-geral da proposta orçamentária, senador Romero Jucá. O atraso na votação pode comprometer investimentos e desonerações anunciadas neste ano a diversos setores. Os parlamentares entram em recesso oficialmente no próximo dia 23 e só voltam ao Congresso em fevereiro. 7h17. Crise dos poderes em Brasília. Marco Maia, prisão imediata de deputados é inconstitucional. O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira que seria inconstitucional a prisão imediata de deputados condenados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, enviou ao Supremo Tribunal Federal manifestação na qual pede a prisão imediata para os réus condenados no processo. Marco Maia afirmou que a cassação só poderia ocorrer quando a decisão já tiver sido transitada e julgada. O presidente da Câmara afirmou que se até o dia 2 de janeiro essa decisão não tivesse sido tomada, José Genuíno, um dos condenados do Mensalão, vai tomar posse. E há um artigo na Constituição que diz que nenhum parlamentar pode ser preso a não ser em flagrante delito ou depois de condenação transitada em julgado. A Constituição é muito clara em relação à impossibilidade da prisão de parlamentares. No caso da cassação dos mandatos, na minha avaliação, o STF, ao tomar a decisão sobre a cassação dos mandatos, fez uma ressalva, o Pleno fez uma ressalva de que estas cassações só teriam validade, ou elas entrariam efetivamente em vigor, quando do transitado em julgado. Além de José Genuíno, que deve tomar posse, os outros deputados que podem perder os mandatos são João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, Pedro Henry, do PP do Mato Grosso e Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, fez críticas em relação ao pedido de prisão imediata dos réus condenados no caso do Mensalão. O pronunciamento foi feito na noite de ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele disse que a Constituição está sendo violada e que o país vive um momento de incertezas jurídicas. Rui Falcão também fez um apelo para que o Supremo Tribunal Federal não coloque na prisão pessoas que não tiveram a sentença no trânsito em julgado. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, deve anunciar hoje a decisão sobre o pedido de prisão imediata dos réus condenados na ação penal. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, divulgou uma nota para esclarecer os efeitos da decisão dele, que na segunda-feira suspendeu no Congresso Nacional a votação do veto presidencial à lei de royalties. O ministro afirma que a suspensão vale apenas para os vetos e que a pauta está liberada para votação de outros assuntos, como, por exemplo, a proposta de orçamento de 2013. A manifestação do ministro é uma resposta ao Congresso Nacional, que na quarta-feira anunciou o adiamento da votação do orçamento por entender que nada mais poderia ser analisado até que fossem votados os vetos. A Justiça Federal de Minas Gerais decretou o bloqueio de bens de 12 prefeitos e ex-prefeitos do leste do estado,
acusados de desvio de recursos públicos destinados à realização de festas. Um deputado do PMDB também teve decretada a indisponibilidade de cerca de 14 milhões de reais em patrimônio. De acordo com o Ministério Público, as investigações apontam irregularidades em 19 convênios firmados entre os anos de 2007 e 2009. O7h20. mundo em sua casa. Algum motivo você tem para fazer o que está fazendo agora. Pode ser uma promoção no trabalho, um diploma, um casamento ou o nascimento de um filho. A verdade é que para cada homem há sempre um grande motivo para continuar vivo. Seja qual for o seu, pense nele e cuide da sua saúde. Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Uma funcionária pública de 59 anos que mora em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, diz ter levado um prejuízo de mais de R$30 mil no último ano. Ela conta ter caído em um golpe aplicado pelo celular e que desde dezembro do ano passado tem recebido telefonemas dizendo que ela ganhou o direito de participar de um programa de televisão e ainda um apartamento na praia. De acordo com a vítima, eles também pediram dinheiro para providenciar a documentação da entrega dos prêmios e uma suposta viagem que ela faria para participar de um programa de auditório. A mulher conta que vendeu vários móveis para depositar o dinheiro que os golpistas pediam, a ponto de a casa dela ficar vazia. Ela só percebeu que estava sendo vítima de um golpe quando os estelionatários prometeram agendar a viagem e não ligaram mais. Somente depois disso, registrou o caso na delegacia. Segundo a Polícia Civil, golpes como esses são comuns. A recomendação do delegado Kleiber Martins é que as pessoas fiquem atentas com mensagens ou ligações, prometendo prêmios e pedindo dinheiro em troca. 2 homens são presos em Goiânia por tentativas de homicídio. A Polícia Civil prendeu 2 homens acusados de tentativa de homicídio. Um dos presos é filho de um policial militar da Rotan e estaria usando a arma do pai, uma pistola .40, para cometer o crime. Segundo o delegado da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, Alexandre Lourenço, as investigações que tiveram início em maio deste ano apontam que os acusados estão envolvidos em pelo menos 2 casos de tentativa de homicídio. Através de testemunhas, a gente conseguiu identificar os 2 possíveis e principais autores e um possível partícipe. E pelo mandado de busca e apreensão, onde nós conseguimos, afinal, localizar as 2 armas, ou possivelmente as 2 armas que foram utilizadas no delito. São 2 ocorrências, especificamente, e numa delas 3 vítimas de homicídio tentado. Nenhuma das ocorrências, as vítimas efetivamente vieram a óbito. Por sorte, elas conseguiram sobreviver, algumas com sequelas pequenas e outras maiores, mas sobreviveram. Os acusados, identificados apenas por Bruno e Silvio Moraes, estão presos na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios. A polícia ainda investiga a participação de mais um envolvido nos crimes, que planejava a morte de um membro de torcida organizada. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. No setor Moinho dos Ventos, aqui em Goiânia, um homem foi preso na tarde passada por tráfico de drogas. Segundo a polícia, com suspeitos, os policiais encontraram cerca de 20 comprimidos de êxtase e um tablete de maconha. Grupo antissequestro da polícia liberta empresário em cativeiro em Águas Lindas. Um empresário de 62 anos foi resgatado pela Polícia Civil após ser sequestrado no último domingo em Samambaia. Uma mulher de 34 anos e 2 adolescentes de 17 anos são acusadas do crime. O delegado Gleidson Carvalho, do Grupo Antissequestro de Goiás, informa como o empresário foi solto. O empresário da cidade de Águas Lindas, de nome Joaquim Pereira Maciel, foi sequestrado por 2 adolescentes e por uma já adulta, Maria Rosângela Almeida Silva,
de 34 anos. Ele foi mantido em cativeiro desde domingo em uma reserva florestal do Guará, próximo ali a Brasília, e nós conseguimos aí localizar o cativeiro, libertamos o refém e efetuamos a prisão aí dessas pessoas que estavam com ele em poder. Gleidson Carvalho afirma que uma das adolescentes conhecia o empresário e o atraiu para o cativeiro, marcando um encontro com ele e dopando com a droga Boa Noite Cinderela. A mulher e as duas adolescentes estão presas. Aqui já é maior, foi autuado em flagrante, né, por crime de extorsão mediante sequestro, e pode pegar uma pena de até 20 anos. As duas adolescentes ficarão à disposição aí da Justiça da Infância e Juventude e poderão ser internadas por um período de até 3 anos, né? A polícia agiu antes do pagamento do resgate e não houve nenhum prejuízo financeiro e também a integridade física da vítima foi resguardada. As sequestradoras exigiam R$500 mil para soltar a vítima, mas depois da negociação concordaram em receber R$300 mil. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. A Polícia Militar recuperou cerca de 1.000 caixas de bebidas roubadas em uma chácara na BR-060, nas proximidades de Abadia. Segundo a PM, um caminhoneiro estava descarregando as bebidas, que incluem cervejas e refrigerantes, em um hipermercado, quando foi abordado por 2 homens ainda não identificados. Após anunciar o roubo, a dupla fez o motorista refém, que conseguiu gravar o trajeto da chácara onde as bebidas foram entregues. Após a descarga, o motorista foi abandonado e os ladrões fugiram com o caminhão. A vítima acionou a polícia e conseguiu encontrar a carga. Na chácara estava apenas uma mulher que cuida do local, que informou que um sobrinho da proprietária, dono de uma distribuidora, ligou avisando a tia que iria deixar umas bebidas no local, já que as mesmas não cabiam em seu comércio. O caso será encaminhado para a Delegacia de Investigações Criminais. A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia informou que, em função do período de férias, 65 linhas do sistema entrarão em regime especial a partir da próxima segunda-feira. Os usuários do transporte coletivo podem consultar os novos roteiros pelo site www.rmtcgoiania.com.br. 7h27. Órgãos ambientais vão elaborar lista da fauna ameaçada de extinção. A lista pretende ser um inventário detalhado sobre a situação da fauna brasileira. Para a elaboração, várias reuniões e workshops serão realizados para que os especialistas cataloguem as espécies, informando inclusive as que estão ameaçadas pela devastação dos biomas, conforme explica o coordenador do trabalho na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás, Diego de Oliveira Tavares. É um projeto que vem sendo realizado em parceria com o pessoal do IBRAM, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. A ideia do projeto, desde o início, é fazer a construção de uma lista de espécies regional ameaçada de extinção. A gente já tem parâmetros nacionais de bichos que já se encontram, mas hoje no estado de Goiás a gente não tem nada acerca de uma lista estadual. Então foram formadas câmaras técnicas com responsáveis da área de pesquisas científicas e serão realizadas oficinas de discussão em cima de uma lista inicial de espécies e dentro dessa eles vão elencar quais se encontram hoje em categoria de ameaça. Entre os objetivos da lista está o de subsidiar ações para a preservação de espécies em extinção. Tem, na verdade, como uma ferramenta para que a gente estabeleça uma política de biodiversidade estadual que hoje o Estado não tem e para que a Superintendência de Fiscalização também possa agir com mais rigor com relação ao tráfico de animal silvestre e à caça predatória. 2 atividades que são proibidas por lei, mas que infelizmente ainda no Cerrado goiano e nos demais estados onde o Cerrado ocorre, ainda não são respeitadas com totalidade. Então, tem muitos bichos hoje que se encontram na lista, mas que, infelizmente, a caça predatória ainda exerce uma pressão enorme em cima deles. A listagem final da fauna brasileira será editada com o nome de Livro Vermelho e estará à disposição de especialistas e a população geral até o final do ano de 2013. Luzene Gomes para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. As entidades sociais que aderiram ao projeto Cidadania Digital acabam de receber computadores do Banco do Brasil. E a partir do ano que vem, vão trabalhar com um público específico, no caso de pessoas especiais, idosos e pessoas com baixa escolaridade. Ao todo, são 32 entidades com funcionários formados para se tornarem multiplicadores do aprendizado. Foram entregues cerca de 500 computadores, mas isto é só a primeira etapa até que novas entidades sejam selecionadas e capacitadas, como explica Ivânia Fernandes, que é chefe de gabinete à gestão de interlocução dos movimentos sociais.
Nós já temos disponibilizado pelo Banco do Brasil 2.000 equipamentos, mas já foi sinalizado que nós podemos ter até mais. O que vai depender, a gente então é identificar essas entidades, buscá-la, regularizar essa situação dela para atender aos quesitos necessários e realmente colocar esses equipamentos à disposição da sociedade através das entidades. A ideia do projeto é promover a inclusão social por meio da aproximação de tecnologia, e o foco nesse projeto são os deficientes físicos e intelectuais, idosos e pessoas de baixa escolaridade, público que ainda não teve acesso ao mundo digital, como explica o gerente de inclusão, Wellington Teixeira Soares. Essas entidades estão sendo preparadas não para dar cursos específicos de planilha, de processadores de textos, de PowerPoint. Elas estão sendo preparadas para atender às demandas diárias de tecnologia que são estabelecidas por essa sociedade do conhecimento. Como fazer as transações bancárias, como entrar nas redes sociais, como comunicar com filhos distantes, ou se socializar. Então são essas demandas da sociedade do dia a dia, essas demandas diárias que serão oportunizados os conhecimentos para essas pessoas que estão próximas a essas entidades do projeto. 44% dessas entidades são do interior do estado. Em fevereiro de 2013, será divulgada a lista das que estão aptas a receber o público para treinamento. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. E a primeira-dama e presidente da OVG entregou ontem brinquedos para crianças em Trindade. O ginásio de esportes de Trindade ficou lotado para o evento. Milhares de crianças foram ver de perto o Papai Noel e receber o brinquedo de Natal. Os presentes doados pela OVG em parceria com o governo estadual. Foram distribuídos 8.000 brinquedos entre carrinhos e bonecas, que fizeram a alegria da garotada. A primeira-dama Valéria Perillo falou da importância dessa programação de Natal. O projeto Show de Natal, ele é maravilhoso, porque traz dignidade para as nossas crianças do estado todo. São 1 milhão de brinquedos que estão sendo distribuídos nos 246 municípios do nosso estado. E o governador Marconi Perillo quer garantir o direito da criança a brincar, porque isso faz parte do pleno desenvolvimento das crianças. Por isso nós estamos trabalhando unidos com toda a nossa equipe do governo do estado, o secretariado, os prefeitos envolvidos nessa distribuição de 1 milhão de brinquedos. O prefeito eleito de Trindade, Jânio Darro, que esteve presente ao evento, destacou a importância da entrega de brinquedos para as crianças carentes da cidade. Lotado, as crianças, uma alegria muito grande. Com certeza esses brinquedos aqui vão fazer a alegria dessa criançada toda. Hoje pela manhã, a primeira-dama ainda fará a entrega de brinquedos nas cidades de Senador Canedo e Goianira. À tarde será a vez das crianças de Pirinópolis e Goiânia, no Centro Cultural Gustavo Ritter. Sábado será em Aparecida de Goiânia e Guapó. O ponto alto acontece no domingo, a partir das 8 horas da manhã na Praça Cívica em Goiânia, com o show do Patati Patatá. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. A Agência Goiana de Transportes e Obras, a AGETOP, vai restringir a partir do meio-dia de amanhã a circulação de veículos pesados em algumas rodovias que cortam o estado. A restrição deve durar até o Natal. O objetivo, segundo a AGETOP, é preservar a vida de quem trafega pelas rodovias e aumentar a segurança. A medida é válida para os trechos entre cidades de elevado potencial turístico devido ao aumento significativo de veículos de passeio e ônibus durante o feriado prolongado. A determinação é válida para veículos do tipo bitrem 7 eixos, Romeu e Julieta, Rodotrem, Tritrem, Trem-Mião, Bitrem 9 eixos, cegonheira, linha de eixos ou qualquer combinação de veículos de transporte de cargas superior a 3 eixos. Os únicos veículos pesados com permissão para trafegar são os que transportam cargas perecíveis, como leite e seus derivados, frutas, verduras e cargas frigoríficas. O motorista que descumprir a restrição será multado. O governo anuncia que mais de 2.000 quilômetros de rodovias foram construídas em todo o estado.
De acordo com o presidente da AGETOP, Jaime Rincon, nesse ano de 2012 foram reconstruídos 2.081 quilômetros de rodovias. Está em execução a maior intervenção já feita na malha viária do estado e já foram licitados mais 2.119 quilômetros de reconstrução, além do Rodovida Manutenção, que visa garantir o bom estado de conservação da malha viária pavimentada e não pavimentada em Goiás. Jaime Rincon cita algumas obras que já estão em execução ou começarão logo no início de 2013 com recursos do BNDES. A duplicação de Goiânia a Bela Vista é uma obra importantíssima para Goiânia. A duplicação de Goiânia a Senador Canedo é uma obra importantíssima para Goiânia. Nós estamos vamos construir 5 viadutos para tentar amenizar um pouco essa situação caótica do trânsito da nossa capital. Vamos construir um viaduto na GO 080, vamos construir um viaduto na GO 070, um viaduto na GO 060 e, atendendo a um pedido do prefeito Paulo Garcia, nós iremos construir um viaduto na Perimetral Norte, ali em frente o posto Gato Preto. Isso atendendo a uma solicitação do prefeito. E nos colocamos à disposição do prefeito para outras obras que ele achar que são importantes para Goiânia, para que a gente possa executar em parceria. Ainda de acordo com o presidente da AGETOP, partiu do governador Marconi Perillo uma determinação de que fossem firmadas parcerias com a Prefeitura de Goiânia para a execução de obras na capital. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. Faça a alegria do Natal brilhar o ano inteiro. Venha para o Show de Natal OVG e Governo de Goiás. Distribuição de 1 milhão de brinquedos em todo o estado. E shows com Patati Patatá, Israel Novaes e Maria Cecília e Rodolfo. 23 de dezembro, a partir das 8 da manhã, na Praça Cívica. Venha e traga sua família. Entrada gratuita. Show de Natal, OVG e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. O Corinthians garantiu o primeiro reforço para a temporada de 2013. É o meio-campo Renato Augusto, que estava no Bayer Leverkusen da Alemanha. O jogador de 24 anos já foi liberado para ir a São Paulo fazer exames médicos e assinar o contrato. O novo Mineirão será aberto ao público nesta sexta-feira. A entrega das obras de reforma do Mineirão para a Copa das Confederações e Copa do Mundo será comemorada com a população de Belo Horizonte. O estádio será aberto à visitação por 3 dias a partir desta sexta-feira. Além de conhecer as novas dependências do estádio, o público terá oportunidade de assistir a um show especial com a banda J Quest. A festa de entrega das obras de modernização do estádio contará com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do ministro Aldo Rebelo do Esporte e também do governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Além de destacar a importância da entrega do Mineirão totalmente remodelado, o ministro Aldo Rebelo informou que quando o estádio for reinaugurado oficialmente no dia 3 de fevereiro do próximo ano, serão homenageados os jogadores do Brasil e Uruguai que em 1965 protagonizaram o jogo de inauguração do estádio. A inauguração do Mineirão é um grande momento do futebol de Minas e do futebol brasileiro. O Mineirão é um estádio pioneiro, inaugurado no dia 7 de setembro de 1965, num jogo entre a seleção brasileira, então representada pelo Palmeiras, e a seleção do Uruguai, vencido pelo Brasil por 3-0. A nova reinauguração do Mineirão terá uma homenagem aos craques brasileiros e uruguaios protagonistas daquele jogo de 1965. E deve ser celebrado, porque o Mineirão será palco não apenas da Copa das Confederações, mas também da Copa do Mundo de 2014.
Minas e o Brasil estão de parabéns pelo moderno e grandioso estádio que entregam ao futebol de Minas, do Brasil e do mundo. 7h40. Atlético começa a definir a equipe de profissionais para a temporada do ano que vem. O diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, deve se reunir nesta sexta-feira com o técnico Jairo Araújo. O objetivo é definir algumas contratações. Os reforços só serão apresentados a partir do dia 2, quando o Atlético vai iniciar a sua preparação para 2013. Já é certo que o time rubro-negro terá novos jogadores para o meio-campo e também para o sistema defensivo. O atacante Juninho, que estava no Atlético Mineiro, tem o seu retorno garantido e vai mais uma vez disputar o campeonato goiano. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. No Vila Nova, a prioridade é a contratação de um goleiro. O diretor de futebol do Vila, Mauro Murichita, confirmou que a prioridade a partir de agora em relação à contratação é mesmo de um goleiro que seja experiente, líder e que possa dar tranquilidade para os jogadores mais jovens do Vila na disputa do Campeonato Goiano e também na Série C do Campeonato Brasileiro. A negociação já acontece e, segundo o diretor de futebol, Mauro Murichita, seria um jogador que jamais atuou no Vila desde que está jogando futebol. Então vamos aguardar. Na próxima semana o Vila deve anunciar a contratação desse jogador. Mauro Murichita confirmou também que recebeu uma proposta de um banco de Minas Gerais para que faça uma parceria com o Vila e os torcedores possam fazer doações para o clube ao longo da próxima temporada. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Goiás está perdendo Ricardo Goulart para o Cruzeiro. Tudo indica que o Goiás vai perder mais um de seus principais jogadores neste ano para 2013. O meio-atacante Ricardo Goulart, de 21 anos, que chegou como um desconhecido no início de 2012 em Goiânia, foi artilheiro do Goiás na temporada com 25 gols marcados. O jogador fez ontem exames e testes físicos na Toca da Raposa e deve ser apresentado nesta sexta-feira como jogador do Cruzeiro. O jogador foi emprestado para o Goiás, contrato de 3 anos, mas cláusulas no contrato possibilitaram ao BMG, que detém os direitos econômicos de Ricardo Goulart, envolvê-lo em negociações. A diretoria do Goiás, que vinha batendo o pé, garantindo a permanência do jogador, preferiu silêncio. Segundo João Bosco Luz, não há nada a declarar no momento sobre este assunto, pois o Goiás não foi comunicado oficialmente. Oficialmente, Ricardo Goulart já fez treinamentos ontem, testes físicos e exames no Cruzeiro e deve ser confirmado nesta sexta-feira como jogador do Cruzeiro. O prazo do contrato está para ser definido de 2 a 3 anos. O Goiás, depois de perder Egídio, perde Ricardo Goulart. Mais um jogador importantíssimo que deixa a Serrinha para 2013. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O terminal rodoviário de Goiânia estima receber aproximadamente
400 mil passageiros até o próximo dia 25, terça-feira, aumento de 80% em relação a períodos normais. A estimativa foi feita pela administração do Terminal Rodoviário de Goiânia, que espera um fluxo de 1 milhão de pessoas entre passageiros, visitantes e acompanhantes. Os destinos mais procurados no estado são Anápolis, Aruanã, Caldas Novas, Cidade de Goiás, Pirinópolis, Goianésia, Porongatu e Três Ranchos. Para outros locais do Brasil são Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Gurupi, Palmas, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Secretaria de Planejamento apresenta Anuário Estatístico de Goiânia. A CEPLAN, Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, apresentou nesta quinta-feira o Anuário Estatístico de Goiânia 2012, que reúne dados e informações sobre a realidade atual do município, com destaque ao detalhamento do perfil de cada bairro, o estabelecimento de áreas de preservação ambiental e informações sobre economia, ocupação territorial e infraestrutura. De acordo com o secretário Lívio Luciano, chamou a atenção o pequeno número de habitantes na zona rural de Goiânia, o que deve motivar o desenvolvimento de políticas públicas para incentivar o aumento da produção agrícola nessas regiões. Tendo como fonte aí o IBGE, entidades classistas, órgãos municipais, estaduais, enfim, é uma compilação de dados que são importantes para nortear decisões, para nortear estudos de acadêmicos, pesquisadores, para ser usado no empreendedorismo, também até para que o poder público possa definir políticas públicas de ação. Uma situação que faz com que a gente forçosamente defina uma política pública, por exemplo, para a zona rural de Goiânia. Goiânia tem 717 quilômetros quadrados de extensão, o município. 276 quilômetros formados pela zona rural. Nesses 276 quilômetros quadrados, apenas 4.925 moradores. Como já está previsto, nós delinearmos aí o zoneamento ecológico, econômico do município, isso pode ajudar a gente a fazer com que haja uma fixação maior na zona rural, até para que atividades típicas da zona rural possam ser incrementadas em Goiânia. Todos os dados do anuário, segundo Lívio Luciano, estarão disponíveis à população por meio do site goiania.go.gov.br/SHTML/CEPLAN. Repetindo, goiania.go.gov.br/SHTML/CEPLAN. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. A Polícia Rodoviária Federal começa hoje a Operação Fim de Ano, que vai até o dia 2 de janeiro de 2013. Para saber mais informações sobre como vai ser a operação, nós conversamos agora com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Nilton Moraes. Inspetor, bom dia. Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Como que será a fiscalização agora neste final de ano? Olha só, Karine, nós vamos atravessar agora talvez o pior período do ano, quando na verdade o número de acidentes aumenta, de condutores alcoolizados também, e motivados pelo excesso de velocidade, pelas ultrapassagens proibidas e principalmente por alcoolemia, a tendência é que as ocorrências cresçam e de forma assustadora. Só em Goiás, nesse mesmo período do ano passado, entre Natal e Ano Novo, 19 pessoas perderam as suas vidas em rodovias federais. Por isso, 300 policiais em escala de revezamento, com 50 viaturas, 14 radares e 67 bafômetros, vão estar atuando nas 9 rodovias federais que cortam Goiás. A preocupação maior está exatamente com a BR-153, já que ela dá acesso aos principais pontos atrativos do estado. No caso da 060, preocupa muito a polícia a duplicação que está acontecendo entre Goiânia e Jataí, já que nós temos aí homens e máquinas da pista praticamente o tempo todo. Mas, de uma certa forma, a grande preocupação ainda continua sendo o trecho que liga Anápolis a Porangatu, já que hoje o acesso e o assédio a regiões de Serra da Mesa tem sido crescente. E com isso, a rodovia bastante movimentada, congestionada, com veículos pesados, fazem com que os motoristas passem a ultrapassar em locais proibidos. E essas ultrapassagens normalmente têm levado a colisões frontais e principalmente a mortes. Inspetor, agora com a sanção pela presidente Dilma Rousseff de mais rigor na lei seca, né? Isso pode contribuir aí no policiamento das rodovias estaduais, federais? Olha, Aguinaldo, para a Polícia Rodoviária Federal praticamente não muda nada. Esse trabalho que nós vínhamos fazendo é o mesmo que vamos continuar.
Ou seja, normalmente o cidadão é parado, é convidado a soprar o bafômetro, ele é autuado, tem a carteira apreendida, a coisa muda realmente para o infrator. Porque tudo aquilo que era cobrado, tudo aquilo que será cobrado, nós já vínhamos fazendo. Por exemplo, nós temos centenas de filmagens de casos onde os condutores foram abordados e autuados. Evidentemente que a partir de agora, isso vale como prova testemunhal. Além do próprio cidadão que é convidado na hora, no caso terceiros, para agirem como testemunhas naquele caso. O que importa é que, com certeza, eu penso, muita gente agora, com certeza, vai mudar de comportamento. Se quer beber, não pode assumir o volante. Qualquer recomendação, então, que a Polícia Rodoviária Federal faz às pessoas que vão viajar neste final de ano? Olha, acima de tudo, que procurem evitar as viagens noturnas. Nós temos agora, nessa época do ano, temporais fortes e, principalmente, a grande probabilidade de você encontrar condutores alcoolizados. Agora, é bom lembrar que a documentação do condutor, documentação do veículo e também dos passageiros estará sendo cobrados. Outro detalhe importante, estando na estrada, respeite a legislação. Muito cuidado na hora de fazer ultrapassagens, não exceda os limites de velocidade e um detalhe importante, o cinto de segurança é obrigatório para todos. Qualquer problema, acione a polícia através do 191. Inspetor Newton Moraes, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, um abraço, um bom Natal a todos. Obrigada. Conversamos com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, que inicia hoje a Operação Fim de Ano, que vai até o dia 2 de janeiro de 2013. Agora são 7h52. 250 famílias da cidade de Goianápolis receberam ontem casas do programa Minha Casa, Minha Vida. As 250 casas do Residencial Jardim do Lago, em Goianápolis, beneficiou famílias com renda de até R$ 1.600. O empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal recebeu investimentos de mais de 10 milhões de reais. Segundo o superintendente regional da Caixa, o Biratã Lima Oliveira, a obra é realizada com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial e cada família assumirá parcelas de 5% da renda total por um período de 10 anos. Durante 10 anos, as famílias vão pagar de R$ 25 a R$ 80, dependendo da faixa salarial. A média gira em torno de R$ 50 por mês. É um grande ganho, tendo em vista que famílias pagavam R$ 300, R$ 400 de aluguel. Vai sobrar dinheiro para a família, para cuidar melhor dos seus filhos, melhor educação, melhor alimentação. Com 42 metros quadrados, as casas têm 2 quartos, sala, cozinha e área de serviço. Para a manicure Vilma Ribeiro Lima, conquistar a casa própria é a realização de um sonho. É um sonho realizado, porque quando é que eu ia ter condição de comprar uma casa assim, de outro jeito, e assim já facilita bem mais a situação. É um sonho realizado. O governador Marconi Perillo, que participou da solenidade de inauguração do empreendimento, destacou a parceria do governo estadual com a Caixa na área habitacional e anunciou a liberação do cheque Mais Moradia para as famílias beneficiadas. Eu vou autorizar o cheque comunitário para fazer a prática. Eu vou autorizar o cheque melhoria para todas as 250 famílias. O projeto para a construção de mais 100 casas em Goianápolis já está aprovado no Ministério das Cidades. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. O Banco Central anunciou mais uma revisão nas projeções de desempenho da economia brasileira para este ano. E, mais uma vez, vai para reduzir a previsão de crescimento. A nova previsão está no relatório que o Banco Central divulgou nesta quinta-feira. Para o Banco Central, o PIB de 2012, a soma das riquezas produzidas no país, será de 1%. Bem abaixo das previsões feitas ao longo do ano. Em março, a estimativa de crescimento do Banco Central era de 3,5%. Federação da Agricultura de Goiás comemora o resultado positivo em 2012. Um ano desafiador. Assim foi classificado o ano de 2012 pelo presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, José Mário Schneider, durante coletiva ontem na sede da entidade para o balanço das atividades durante o ano. Na agricultura, além da maior safra de grãos da história, o ano também acumula recordes na área plantada, situação diferente da pecuária, que sofreu com a alta dos preços e o clima. Foi bastante satisfatório para o setor produtivo rural. Nós tivemos em Goiás um crescimento expressivo da produção,
mais de 18%, 18 milhões e meio de toneladas, e é claro que nós tivemos aí a oportunidade de estar ocupando espaços e nos aproveitarmos de preços em função da seca, principalmente no meio oeste americano, na América do Sul, Argentina e no sul do Brasil. Então isso propiciou, além de uma excelente colheita, nós tivemos também preços bastante remuneradores em relação à soja e milho. É claro que tivemos um setor pecuário que sofreu bastante, né? Os preços retraíram até de uma certa forma, e com o aumento do custo da alimentação, com o aumento dos custos das rações, foi um ano bastante sacrificante, principalmente para produtores de leite, para produtores de aves e suínos. Foi um ano bastante difícil. José Mário Schneider salienta que mais de 80% das exportações do Estado são oriundas do agronegócio, o que valida a importância do setor e a necessidade de se juntar esforços para a implantação de um projeto estruturante para o setor agropecuário goiano, que contemple seguro social, capacitação profissional, financiamentos e até melhoria na infraestrutura do Estado. Projeto estruturante para que nós possamos desenvolver mais o setor rural. E o que será composto nele será o que? Assistência técnica, será uma contrapartida para seguro rural estadual. Vamos levar também essas propostas para os municípios, para os prefeitos que assumiram agora no dia 1º de janeiro, porque temos a convicção absoluta de que 60% das famílias que estão na classe D e E e mais os 20% que estão na classe C, eles podem migrar, eles podem avançar, eles podem evoluir. E eles evoluindo, nós vamos produzir mais e nós vamos dar a oportunidade de também inserir essas famílias no consumo, para que eles possam comprar celulares, para que eles possam comprar geladeira, para que eles possam comprar fogão a gás, quem sabe até um carro novo com aumento e a melhoria de renda. Isso é bom para toda a sociedade. Para 2013, o presidente prevê uma nova safra de grãos recorde no estado, de 19 milhões de toneladas. Tendência de menor rentabilidade para os setores sucroenergético e bovinocultura, essa última pressionada pelo aumento dos custos de produção. Eva Taut para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. O Banco Central comunicou ontem que as instituições financeiras serão obrigadas a trocar as moedas de 50 centavos que foram fabricadas com defeito e apresentam no reverso o valor de 5 centavos. Não há prazo para as trocas, que podem ser feitas em qualquer agência bancária. As moedas defeituosas apresentam a coloração prateada, a inscrição 2012 no reverso e a figura do Barão do Rio Branco no anverso, como toda moeda de 50 centavos. O único erro é o 0 que faltou depois do 5. 7,58. Federação do Comércio de Goiás disse que a medida do governo pode até gerar aumentos na folha de pagamento. A medida não foi bem recebida. O governo federal anunciou a desoneração da folha de pagamento do comércio varejista. Com a desoneração da folha, o setor vai pagar uma contribuição de 1% sobre o seu faturamento, em troca dos 20% do pagamento da contribuição das empresas para o INSS. José Evaristo Santos, presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, avalia que a nova medida não beneficia todos os setores do comércio. Na verdade, não está reduzindo a carga tributária, peso do custo para as nossas empresas, apenas mudando o local da tributação. Em muitos casos, pode ser que haja, inclusive, aumento de tributação. O 1% sobre a folha pode representar muito mais do que o que está sendo tributado de 11% sobre a folha de pagamento. Então, não tem sido muito bem recebido. É preciso que se acompanhe isso com muita cautela. José Evaristo faz um balanço positivo do comércio goiano em 2012. Em 2012, nós estamos crescendo acima do ano passado, especialmente aqui em Goiás, acima da média nacional, e o acumulado esse ano deverá fechar o ano de 2012 com crescimento entre 8% e 8,5%. Para 2013, José Evaristo afirma que os comerciantes estão otimistas. As preocupações devem ser geração de novos investimentos e empregos. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio.
A Mega Sena acumulou novamente nesta quinta-feira após o sorteio do concurso 1453. A estimativa para o próximo concurso da semana de Natal, que acontece neste sábado, é de 48 milhões de reais. Os números sorteados ontem foram 6, 13, 25, 32, 47 e 57. Segundo a Caixa, 282 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 10.734. Na quadra houve 14.237 apostas vencedoras que vão receber R$ 303. Mais de 100 pessoas saquearam várias lojas e supermercados ontem em Bariloche, na Argentina. Durante mais de 6 horas, moradores da periferia da cidade fizeram um arrastão no comércio. Começaram exigindo comida, mas levaram também televisores, eletrodomésticos e roupas. Os manifestantes atacaram o carro de uma equipe de televisão que cobria os saques. O governo da região pediu reforço policial. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Agnaldo Gomes. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Corrêa e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luceni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio Sueide Barbosa. Direção de Télio Radiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã. Para você um ótimo fim de semana e até amanhã. Um bom dia. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.